Gente, eu resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para falar um pouquinho sobre o investimentos, mas investimentos que deram ruim, que perdi dinheiro, porque eu mostrei aqui, né, uma rentabilidade que eu tive, um histórico que o banco me trouxe sobre o rendimento no ano, mas já perdi muito dinheiro também. Então, vou falar um pouquinho nesse vídeo sobre isso, para você ter cuidado na hora de investir, que nem tudo são flores, né, mas que é uma realidade. Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fagna, sou especialista de investimentos, mas já perdi dinheiro também. Então, assim, eu já falei em alguns vídeos, acredito, não sei, eu acabo muitas vezes fazendo vídeo, não posto, e às vezes até edito algo que eu não gostei, e vou parar um pouco com isso, vou gravar e postar do jeito que tá. Porque às vezes eu acho que falei e não falei nada. Ficou tudo apagado, eu nem postei. Então, assim, muitas vezes a gente só aprende errando. Aconteceu isso comigo. Por isso que eu falo, às vezes, pro cliente ou para quem quiser investir, com cuidado, né? Mas colocar um pouquinho do seu dinheiro, não tudo, mas para você ter uma experiência para ver como funciona, porque muitas vezes você só aprende na prática e às vezes só aprende errando. A gente fala, não faça isso, você vai e faz. Né? Nossa mãe mesmo, quantas pessoas, não faz isso, a gente ia lá e fazia. Então, mas é importante você fazer isso com cuidado. Eu comecei a investir e aí eu fiquei muitas vezes indo atrás de rede social. Comprei uma ação que eu pensava que é uma ação de crescimento, que eles falam. Que pode se valorizar igual a Magazine Luiza, vai acontecer isso e aquilo. É a nova Magazine Luiza da vez, né? Então eu tinha muito vídeo falando sobre isso. Na época, um investimento que era da Oi. Muita gente tem investimento na Oi. Eu fui uma dessas, me ferrei. E tinha canal, pessoas falando só desse vídeo. Ainda deve ter, nem tô indo mais atrás disso. Mas foi onde eu perdi muito dinheiro. Eu investi, somando tudo, vou até mostrar aqui pra vocês. São 7 mil reais, mais de 7 mil reais que eu perdi. Que eu considero perdi, ainda não vendi, né? Porque realmente você só perde quando você vende. Que aí não tem como recuperar nunca mais. Apesar que a Oi é uma situação mais ou menos assim. Não tenho mais esperança de recuperar. Pra mim, já está contabilizada a perda, não tem como recuperar mais essa ação, já caiu 99%, então eu considero perdida essa ação. Então por isso que eu falo que eu perdi esses 7 mil reais, tá? Tá lá, não vendi ainda, mas para eu sempre lembrar de ter cuidado na hora de comprar uma ação, né? E o meu maior erro de comprar essa ação foi porque eu ficava acompanhando, ia ter, por exemplo, vai ter um leilão, vai ter uma notícia da Oi. E às vezes eu entrava nos canais do YouTube ao vivo de influencer, que falava só daquela ação, e aí ia acontecendo chats, vai falar sobre isso, e a ação começava a se movimentar na bolsa. Então a ação às vezes estava lá, na época, R$2, 2,10, 2,20, 2,30, 2,40. Eu falei, caramba, vai subir muito, eu preciso entrar. Eu fui lá e comprei a ação. Aí eu fui lá e comprei quantas? 1.000 ações. Às vezes é lá R$1.000, R$2.000. E aí eu me ferrei nessa, porque depois ela caiu, ficou 50 centavos. Teve agrupamento de ações, então antes eu tinha mais de 3.000 ações, mas como teve um agrupamento, né? Então, por exemplo, esse agrupamento, você tem lá, supor, 100 ações, virou 10 ações. Então, hoje, parece lá que eu tenho 79, porque reduziu muito. Ficou o mesmo valor, mas, teoricamente, teria menos ações. Ou seja, ela desvalorizou demais, num ponto que não tem mais como recuperar. E, mas por que você não vende? Porque vai entrar R$10 na minha conta, que diferença isso faz? R$10 na minha conta? Deixa lá. Igual eu falei, é sempre para lembrar também, sempre que eu olho meus investimentos para ver lá e nunca mais fazer isso. Sempre comprar aos poucos. E eu aprendi a não investir de uma forma assim tão forte, um valor tão expressivo em termos, numa ação de crescimento, em uma ação que não paga dividendos. Então, muito cuidado na hora de investir em ações. É muito bom, já ganhei muito dinheiro, postei alguns vídeos aqui em ações que eu gosto muito, mas tem que ter cuidado,
porque você pode perder tudo, né? Então, é um risco que eu sabia também que estava correndo, eu tinha ciência, mas resolvi arriscar. Claro que, né, foi, acho que 5% do meu patrimônio, não foi um valor tão expressivo. Mas eu não queria ter perdido, claro, né? Claro que eu queria, hoje, se eu tivesse a mesma cabeça, eu não tinha investido nessa ação. Eu não conhecia muito sobre ações, e eu sempre fui na prática. Aí depois, com o tempo que eu conheci, ouvi falar mais do Barsi, né, do jeito certo, digamos, que eu considero de investir, o jeito velho invest, que ele fala, velho invest, que são ações, boas ações, né, que pagam dividendos, porque aí durante essa oscilação do mercado, você vai recuperando o valor que você investiu, você vai recebendo aquele valor de volta. Aí você pode usar, ou você coloca um outro rendimento, para uma outra aplicação, para ter um rendimento mais fixo, ou reinvestindo em próprias ações. Aí depende de cada estratégia de cada um. Mas só para falar um pouquinho, né, que nem tudo são flores aqui. E sejam bem-vindos novamente. Qualquer dúvida me chama aqui.